Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é 1º de novembro de 2021, então eu declaro que a 16ª edição do Novembro Laranja está oficialmente aberta para todo mundo aproveitar. Hoje estamos aqui na live de abertura, live interativa, então vamos esperar os nossos convidados aqui aparecerem. Vamos interagir com quem tiver disponível hoje aí para nos ouvir, né, para fazer as perguntas e para a gente ver no que a gente pode ajudar cada um dentro das possibilidades aqui das redes sociais. Então vamos dar um tempinho aqui, enquanto isso eu já vou cumprimentando as pessoas que estão chegando. Tudo bem? Mera Bernaschi, Ronaldo, tudo bem, querido? Violin Brush, Rego Mesme, Aparício Neiva, tudo bem? Sônia Romero, Lucas Campani, Já Medeiros, tudo bem? Paulinha, Rosa Coelho, Terapia Auditivo, Verbal, Raquel Buchardet, tudo bem? Marina, querida, Davi, querido, tudo bem? Ávila, Ana Maria, é isso aí, Ronaldo, mais uma vez juntos nessa empreitada, né? Ainda bem que esses mineiros estão ajudando, né? Muita gente aí de Minas. Heloísa Seraldi, tudo bem? Ó, a Paulinha, outra mineira aí. Paulinha Fernanda, tudo bem? Maris Medeiros, Acúfenos Online, sejam bem-vindas, meninas. Tairone Mendes, Daniela Schiavon, Onofre Karen, boa tarde todo mundo. Olha aí quantos corações laranja, o povo que já me conhece, né? Mesmo fora do novembro, a gente tá tudo sempre de laranja. Vanessinha, querida, sua linda, tudo bem? Miguel Santiago, Lucas Aguirre, Mazezen, quem mais? Juque 9, que mais? Lucas Campani, Alex Mota, querido, tudo bem? Joelma Santiago, e vamos que vamos. Luci Calderaro, Denise, sua linda, que bom te ver aqui. Quem mais? Ana Paula Guimarães, que bom que vocês estão aqui, gente. Kafardoski, quem mais? Doutor César Castro, bem-vindo. Enilza Araújo, Luci Calderaro, Laiane, que bom, gente. Maria José Araújo. Vamos ver o que a gente tem aqui para fazer hoje juntos. Marina, você também é de BH? Nossa Senhora. Só podia, né? Também gente fina pra caramba. Regine Vicente, Araci Lourenço, Simone Ebel. Quem mais? Quem mais? Ávila Ana Maria, Thelminho, Lúcia Aguirre de Vitória, que legal, que legal. SFP Souza, Maura DJP, Evelyn, Sara, aí todo mundo entrando aí. Doutora Natália, que bom, bem-vinda, bem-vinda. Rubens Guimarães, Dir Lopes, aí, vamos chegando, né? Porque live interativa é pra gente ter com quem conversar, né? Flor de São Paulo, Ciance Filho, e vamos que vamos. Bom, a gente tá aqui para abrir oficialmente, né, a 16ª edição do Novembro Laranja. Tem alguém perdido aí que não sabe o que é o Novembro Laranja? Que não sabe que é a 16ª edição? Acho que isso é mais fácil de não saber, porque a gente perde a noção das coisas, né? Mas o Novembro Laranja é a nossa campanha nacional de alerta do zumbido, da misofonia e da hiperacusia. E se por acaso eu estiver falando grego a essa altura da live, já vai ficar tudo num português claríssimo para todo mundo entender. Vamos começar, enquanto a gente esquenta os motores, mais pessoas vão chegando aí. Vocês gostam da cor laranja? Eu vou explicando por que a gente chamou o novembro de laranja. A nossa inspiração maior foi o Outubro Rosa. Há anos eu sou apaixonada por essa campanha. Sempre achei ela linda, elegante, suave. E eu pensava, quando eu crescer, quero fazer alguma coisa igual, né? Enfim, estamos aí. 16 anos já com outro filho adolescente. O laranja, que bom que você ama também. O laranja, para mim, dá vida, traz alegria.
E mais do que isso, pequenas doses já fazem diferença. Pequenas doses de laranja já são notadas, né? Então, essa é a ideia. A gente sabe que dentro desse ano que tem campanhas coloridíssimas, né? Muitas, quase todas, com sintomas que tiram, ameaçam a vida das pessoas. A gente sabe que zumbido, misofonia e hiperacusia não tem o apelo que as outras têm, porque elas, né, não matam ninguém. Elas comprometem a qualidade de vida, isso é muito diferente. Então a gente sabe que não tem o apelo na mídia que as outras doenças têm. Então a gente já botou uma cor, cheguei, que é para todo mundo poder, aos pouquinhos, prestar atenção na gente. E fora do Novembro Laranja, tudo na minha vida tem várias coisas na minha vida tem um toque de laranja. Que bom que vocês gostam também. É isso aí. Bom, vamos lá. Enquanto tá chegando mais gente, a gente vai se preparando aí para a parte interativa. Eu vou dar uma super resumida aqui na campanha, porque eu acho que a gente se envolve mais quando a gente sabe o histórico, né? Em 2006, a gente teve essa ideia de criar a campanha, que na época tinha um nome enorme, era Campanha Nacional de Alerta ao Zumbido, porque zumbido sempre foi meu carro-chefe dentro da linha de pesquisa. E ela foi sendo encorpada aos pouquinhos, sempre divulgando a nossa realidade preocupante do aumento do zumbido em todas as faixas etárias, de criança até idosos. E o gatilho para a gente fazer isso foi a tese de doutorado da minha ex-aluna do Rio Grande do Sul, que foi em 2005, né, a Cláudia Coelho, que estudou 506 crianças de 5 a 12 anos e adivinha, meu queixo quase caiu com o resultado. De 506 crianças, 37% delas tinham zumbido e 19% se incomodavam. E cadê as crianças dos nossos consultórios? Não estão aí, porque elas acham que zumbido é normal, é a experiência que elas têm. Então foi o gatilho para a gente criar essa campanha. Em 2017 a gente resolveu abraçar a misofonia e a hiperacusia também. Então hoje cada um desses 3 sintomas menosprezadíssimos tem o quê? Um Dia Nacional de Conscientização. Zumbido, que é 11 de novembro, 12 é a misofonia e 13 é a hiperacusia. Então esses rejeitados por aí estão todos juntos aqui no guarda-chuva do Novembro Laranja, cada um oficialmente com o Dia Nacional de Conscientização. Então quando a gente olha para trás hoje e vê tudo que a gente fez, olha, dá um orgulho, viu? Dá um orgulho porque cada coisinha que a gente quer incrementar é uma baita resistência para todos os lados. Mas, né, como a vida me fez teimosa, enfim, estamos aí, né? Então, esse é o histórico curtinho aqui para vocês saberem. E eu quero saber de vocês aqui, dentro dessa parte aqui, ó. Vou cumprimentar um geral aqui, todo mundo que chegou agora. Eu quero saber de vocês quem tem um problema, 2 problemas ou 3 desses problemas. Então eu vou resumir. O zumbido é uma sensação sonora interna, pode ser num ouvido ou nos 2. Em geral se parece com apito, com chiado, ou com cigarra, ou grilo, mas pode ser qualquer outro som. A misofonia é uma intolerância com sons baixos e repetitivos, como mastigar, estalar os lábios, fungar, suar o nariz, pigarrear, tossir, tamborilar, mexer em chaves ou em gelo, andar de salto alto, arrastar chinelo. São sons baixos e repetitivos. E o terceiro, a hiperacusia, que é o incômodo com volume, parece que tá tudo alto. E daí quando a pessoa baixa o volume, seja da voz, da televisão ou se afasta do trânsito, aí ela fica mais confortável. Quero saber de quem tá aqui com a gente, quem tem um problema só, 2 ou 3. Vamos ver que amostra que a gente vê. O Lucas tem 1, a Val tem 2, Juquinov 1, Sandra 2, quem mais?
Ana Paula, misofonia em membros da minha família, com certeza. Muita gente com misofonia tem mais alguém na família, sabendo ou não. O Cefondeville tem um. Quem mais? Rosane 1, Esdras 2, Rosa 1, Jubassani 1, Mônica 2, quem mais? Celi 1, Enilza 1, Davi 1, Laudiceia 1. Então, tá meio a meio. Um pouquinho mais comum tá aqui a presença de um só sintoma. Um dos motivos pelos quais a gente juntou tudo no Novembro Laranja é que eles fazem parte da mesma família. E, em geral, família anda em grupo. Então, é muito comum que as pessoas com zumbido tenham também um dos dois tipos de hipersensibilidade auditiva. É muito comum que quem tem misofonia como sintoma principal também tenha hiperacusia junto. Às vezes, zumbido também. E a hiperacusia frequentemente vem junto com o zumbido, antes ou depois. Ou seja, aquela hashtag, a minha preferida, que todo mundo sabe, tudo junto e misturado, né? Então as coisas no ouvido e no cérebro funcionam em conjunto. Abigail, que bom que você veio também. Então é isso, esse foi um dos motivos pelos quais a gente juntou. E o outro é que, para variar, a gente sempre, há anos, a gente mexe, a gente tem um envolvimento especial com, eu falo, com os fracos e oprimidos, né? Então começou com zumbido justamente por causa disso, todo mundo falava que não tinha o que fazer, marginalizava e eu de alguma maneira me envolvia afetivamente. E daí foi o mesmíssimo processo para pegar a misofonia, pegar a hiperacusia e botar no colo. Mesmo processo, né? Fala de alguém marginalizado, eu tô mais querendo incluir. Então, dentro dessa coisa marginalizada, olha só, tem milhões de pessoas sofrendo com isso. Por quê? Se a gente pegar a prevalência de zumbido, segundo uma pesquisa de 2016 aqui da USP, 22% dos paulistanos têm zumbido. 1 a cada 5 pessoas. Tá certo que São Paulo é São Paulo, a gente é neurótico por natureza, afobado, estressado, e talvez essa não seja uma realidade de todas as cidades, principalmente do interior, né? Mas é muita gente, inclusive jovens, como eu falei, crianças, como eu falei da tese da Cláudia, né? Para a pesquisa de misofonia, a gente tem aí 14 a 22%. É gente à beça para isso não ser conhecido. É gente à beça. E hiperacusia, 8 a 17%, segundo a variação das pesquisas. Qualquer um dos sintomas pode ser mais comum do que a perda auditiva, do que a surdez, do que a cegueira, do que o Alzheimer, do que diabetes, e mesmo assim não é tão conhecida, tá? Então tá aí o Novembro Laranja também para colocar conhecimento nessas coisas, porque são muito comuns. A outra coisa, gente, cada vez que eu falo de zumbido, de tratamento, de atendimento, sempre tem gente reclamando. Ah, porque o meu médico isso, ele não dá bola, ele não sabe, e blá, blá. Enfim, sempre tem. Só que eu venho nesse trabalho há 27 anos, né? Antes do Novembro Laranja. Então, acreditem em mim. O panorama melhorou muito. Eu falo, antes eu me sentia sozinha, antes eu me sentia um ETzinho, né, que era a zumbideira, que era o meu apelido. Hoje já tem muitos outros profissionais de saúde agregando nessa nossa causa. Muitos, acreditem. Então eu por muitos anos eu sei que eu lutei sozinha. Hoje não mais, tá? Mas como toda luta, ainda falta muita coisa. Então eu quero aproveitar todos os profissionais de saúde aí que já estão se engajando há alguns anos, né? Já tem alguns aqui nos assistindo, e tirar o meu chapéu, porque nada que é grande se faz sozinha, né? Então o Novembro Laranja foi encorpando justamente por causa dos apoios. E hoje, ó,
6h45 do primeiro dia do Novembro Laranja, eu não saí das redes sociais divulgando e repostando quem postou a gente. Gente, eu falei hoje que foi um dia de blogueira, porque de tanta gente dando apoio. E é isso, meu coração laranja para vocês, porque a gente precisa de muito apoio, tá bom? Então, acho que todo mundo que puder vai estar fazendo alguma coisa para ajudar em milhões de pessoas, tá? Bom, eu quero falar um pouquinho para vocês de causas, diagnóstico e tratamento deles todos, tá bom? Que é, acho que o grosso das perguntas que a gente acaba recebendo. Deixa eu ver aqui. Parabéns, zumbideira e misofoneira. Ai, socorro, assim não aguento. Musa da campanha Novembro Laranja. Musa não sei, eu sou mãe, viu? Sou mãe da campanha Novembro Laranja. Os médicos que eu passei falam, zumbido é uma... Também não vou fazer, não. Já que você não falou, não escreveu, também não vou falar. Mas é isso, gente. Tem gosto para tudo, né? Eu não gosto de tumores, eu encaminho para os meus colegas, né? E quem não gosta de zumbido pode encaminhar para os colegas que gostam. E hoje, felizmente, já tem vários estados do Brasil, já tem gente que se interessa, né? Mas é isso. Então, vamos falar um pouquinho de causas, tá? E daí eu quero abrir para a seguinte pergunta: quais de vocês já sabem as causas, plural, do zumbido de cada um? Segura um pouquinho antes de começar a responder, que eu vou dar uma geralzona. Então, de um jeito bem resumido, esquema live, tá? Tem um grupo de 90% de pessoas aqui com zumbido, um grupo de 10% aqui. Então, 90% das vezes, as pessoas com zumbido têm alguma perda de audição. E não é assim, eu sinto a perda, eu tenho dificuldade de ouvir. Não, esses 90%, a perda está na audiometria. Porque muita gente tem perda e não sabe, porque não sente, porque não percebe diferença no dia a dia de entender as pessoas. Então, acha que não tem, mas tem. Então, para a gente dizer que o zumbido é desse grupo, é por causa da perda auditiva, tem que ter o zumbido, tem que ter a perda e eles têm que se encaixar. Ou seja, se o zumbido é só a direita, a perda é só a direita ou prioritariamente a direita. Se o zumbido é simétrico, igual nos dois ouvidos, a perda também é simétrica, igual nos dois ouvidos, a mesma coisa se é no esquerdo, tá? Então, se a pessoa não tem perda nenhuma, né? Nem na audiometria de alta frequência, nem na emissão autoacústica, ou tem uma perda e ela não encaixa, não desce redondo, ela não se bica com o zumbido. Ou seja, a perda é nos dois lados e o zumbido é num só. Ou a perda é pior aqui, mas o zumbido é pior aqui. Ou quando não tem perda, ou a perda existe e ela não encaixa com o jeito do zumbido. Eu tenho que pensar nesses 10% aqui. Que em geral, apesar de ser no ouvido, o zumbido ser no ouvido, as causas estão relacionadas à vizinhança do ouvido. Então, tem os dois sintomas, encaixou, beleza. Tem os dois sintomas e não encaixou, ou só tem um sintoma, tem que prestar atenção fora do ouvido também. Então, as causas neurológicas ou emocionais, vizinhos de cima, as odontológicas, aqui o vizinho da frente, as cervicais, vizinho de baixo, as digestivas, aqui as metabólicas, que é o vizinho mais baixo, as questões hormonais, a tireoide, o cortisol, a melatonina, os hormônios ovarianos, os hormônios gonadais, né, os femininos e os masculinos, etc, tá? Então tem que procurar fora do ouvido também. Essa é uma das dificuldades pro otorrino, tá? Em consulta curtinha, onde a gente olha o ouvido, olha o nariz, olha a garganta, tem que olhar muitas outras coisas, tá? Então, com esse geralzão, quem já sabe a causa do zumbido? Escreve para mim que eu quero ter essa noção. Por quê?
Muitas vezes as pessoas ficam perdidaças, elas falam, como que eu trato meu zumbido? Qual que é a causa do zumbido? Ou quais são as causas, quais são as suspeitas? Porque se a gente não souber, vai ficar tratando todo mundo de maneira igual e essa conta não fecha, tá? Pra a questão da... Bom, eu expliquei do zumbido, a hiperacusia, essa sensibilidade ao volume dos sons, também pode vir num ouvido, pode vir nos dois ouvidos. Frequentemente ela é do jeitinho que o zumbido é, tá? Então, se é num lado só, incomoda mais desse lado, se é nos dois, incomoda nos dois, e é uma companheira, faz um trio super frequente com perda de audição e com zumbido. Até porque uma das causas de hiperacusia com zumbido e perda é trauma acústico. É o povo que gosta de lugar ou de trabalho barulhento. Às vezes gosta, né? Às vezes não tem opção. Vamos ver quem sabe a causa. Tem o zumbido, nunca houve interesse dos médicos para tratar. Mas antes de tratar, Tânia, antes de tratar é importante saber diagnóstico, tá? A gente trata depois que a gente sabe o que tá rolando. Por enquanto, a Aureli Alves está falando aqui. Por enquanto, perda auditiva, vitamina D baixa e zinco, tá? São possibilidades. Que bom que você já sabe. Quem mais? Tem o zumbido no ouvido esquerdo com perda. Então, zumbido à esquerda com perda à esquerda, pode ser que seu zumbido seja da sua perda. A questão é saber, então, por que você tem essa perda à esquerda, tá? Quem mais que tá respondendo aqui, ó? Já fui para 6 médicos e nenhum descobre o meu problema. Então, a gente já vai falar já do diagnóstico, dessa questão de como descobrir, tá? Como descobrir com o médico, né? Eu tô falando para vocês do geral. Tenho perda de audição do lado esquerdo e zumbido, tá? Que nem a outra pessoa que eu já respondi. Caso seja por causa da perda, o aparelho vai melhorar o zumbido? Lucas, o aparelho pode melhorar o zumbido. A gente vai ver isso na sessão de tratamento. Aguenta a mão aí. Desconfio. Tensão e bruxismo. Então, tensão muitas vezes aqui cervical muscular ou tensão emocional, que as coisas andam juntas, e bruxismo. Já fiz todos os exames e não tenho perda de audição. Perfeito, Cefon Deville pode ser uma possibilidade, sim. Multifatorial, Carol, isso, é o mais comum. Eu normalmente na primeira consulta eu falo para os pacientes assim que eu estou fazendo um banco dos réus, tá? Réu é réu, a gente nem é culpado nem é inocente, é suspeito, tá? Então eu faço um banco dos réus e coloco todas as possibilidades que eu achei ou na conversa com o paciente ou nos exames complementares que a gente já vai falar, tá? Então eu já parto do princípio que pode ser multifatorial mesmo. Perdi quando tive uma crise de labirintite. Perdeu a audição, é isso? Deve ter sido isso, né? Começou depois da vacina AstraZeneca. Putz, Flávia, a gente tem visto alguns casos pós-vacina, Pfizer e AstraZeneca mais. No que chegou para mim, realmente mais da AstraZeneca do que da Pfizer, né? A causa do meu zumbido é o bruxismo também. Quem mais? Pequena perda auditiva segundo otorrino, pode ser isso. Surdez súbita e perda unilateral. Isso é porque a surdez súbita vem tão assim, abruptamente, né? Tão subitamente que é difícil a pessoa não perceber, né? Então, e daí é bem mais fácil para os otorrinos fazerem diagnóstico. Estresse, tireoide, bruxismo. Não sei as causas. A princípio, a causa é emocional, Tassiana, né? Tassiana, deixa eu aproveitar e te falar uma coisa. O que não falta nessa vida é gente com problema, tá? Então, se a gente deixar a pessoa só contar a história, quando eu pergunto o que você acha que que fez o zumbido aparecer, né? Ou a hiperacusia, eu acho que eu tava numa fase tensa. Assim, acho que uns 80% das pessoas acabam falando isso, tá? Só que a importância disso é a gente olhar a parte física, inclusive com exames de sangue, porque quem que não passa estresse nessa vida?
tá? Então, eu não tenho problema de aceitar que é emocional, mas o problema é achar que tudo é emocional só porque a gente tá tensa, né? Porque tem várias coisas que podem mudar no corpo e eu gosto muito dessa busca conjunta. Aliás, né, como a gente pretende fazer várias lives aí de casos de cura do zumbido, da misofonia, da hiperacusia, vou aproveitar aqui e resumir que eu acredito na força do emocional justamente porque eu tive um zumbido de origem emocional. Purinha, 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 tá? Sem alteração em exames de sangue, sem alteração na audiometria, tá? E foi na época que minha mãe morreu, foi na missa do 7º dia da minha mãe, e isso já faz 22 anos, né? Foi em julho de 99. Então, eu super acredito na força do emocional, né? E tô falando só que eu acho que vale muito a pena a gente olhar para todos os lados. Acho que essa visão integrativa é o que faz a gente errar menos quando a gente pensa no emocional, tá? O que mais? Então, mais pessoas aqui. Faço parte dos 10%. Já investigamos os vizinhos e até agora nenhuma anormalidade. Tá. É que sempre tem alguma coisa. Se não tá nos vizinhos, não tá evidente, não tá no ouvido, às vezes tá no exame de sangue, tá? Eu desconheço casos sem nada alterado. Mas enfim, vamos lá um pouco pra frente. Que bom que eu tô vendo que vocês estão atentos, né? Como é que a gente faz diagnóstico dessas 3 coisas? Vou começar com a misofonia, porque é só na anamnese, é só na conversa, tá? Até o momento não tem um exame, um marcador que diagnostique misofonia. Alguém aí tem misofonia? Eu sei que entrou gente que, se não tem parente que tem, né? Mas enfim, a ideia da... Nossa, como já rolou lá para baixo. Gente, como vocês estão falando? Socorro, desculpa, não acompanhei. Então, a misofonia, a pessoa tem. Pode ser qualquer idade, né? Os dois gêneros, mas em geral uma história que ela traz lá da infância ou da adolescência. Então, incômodos com sons da boca, tá? Botar a língua para fora, chupar o dente, mastigar, mascar chiclete, principalmente mastigar com a boca aberta, né? Coisas que soam como falta de educação, tá? Palitar dente. Eu tenho um paciente que se incomoda com escovar os dentes, não é comum nos outros pacientes. Coisas de nariz, então fungar, respiração ruidosa, roncar, ainda coisas de boca que eu esqueci, tossir, pigarrear, coisas de mão, mexer em gelo, digitar, mexer em chaves, tamborilar os dedos, né? Coisas de pé, como eu já falei, né? Andar, arrastar chinelo, salto alto, etc, tá? Então, esse é o mais comum. Esporadicamente, a gente pega pessoas com a mesma intolerância, regada a muita raiva, muita irritabilidade com sons de animais, latidos, miados e piados. Eu recentemente vi um moço com uma misofonia específica com sons de grilos. Assim, grilos eu nunca tinha visto até falar com ele. E tem um também que eu vi recentemente, específica com latidos de cachorro, que ele falou: doutora, a minha esposa que achou a senhora nas redes sociais, ela não sabe o que fazer comigo, porque nós somos casados há 5 anos e nós já nos mudamos 8 vezes por causa de latidos de cachorro, né? Então, só para vocês verem como tem casos que são extremamente graves, né? Nossa, tudo isso me incomoda até soluço, né? É isso aí. Já fizemos um check-up dos hormônios, das vitaminas, tal. Deixa eu só voltar aqui para... Convidei todos de misofonia hoje. Que bom, que bom. Eu e minha filha temos misofonia. Só não gosto de ouvir barulho de mastigação. Não, mastigação é o top, o irritante, né? É o máximo de irritante. Pode ser qualquer mastigação,
Mas se for coisa que faz barulho, tipo maçã, cenoura, né, batatinha, né, batatinha é de enlouquecer. Misofônica sincera, que me curei, o Alex Mota, que tava aí também, se curou. Enfim, gente, a gente aos pouquinhos vai botando abaixo os rótulos, né? Porque ninguém merece fazer parte de um problema, vamos dizer assim, e ter um rótulo de não ter cura, quando até câncer, né? Até câncer, que é progressivo e fatal, já tem cura, né? Há muitos anos, né? Quer dizer, quem que disse que tem cura para todo mundo? Não tem. Mas quem que disse que morre todo mundo que tem câncer? Também não. Então, para cada problema de saúde, a gente sempre tem os casos ruins, mas a gente pode ter os casos bons também, né? Então aí, pelo menos o Alex e a Abigail mostrando isso da parte de misofonia. Vamos voltar para o diagnóstico agora de zumbido e hiperacusia. Conversa, sempre, chama anamnese, sempre, tá? Então a pessoa vai falar se tem um zumbido, inchado, apito, cigarra, grilo, panela de pressão, escape de ar, tem sons variados, tá? Ou se ela tá incomodada com o volume de sons, né? Então não mais são os baixos e repetitivos, e sim coisa que, né, parece mais alta, só que é amplificada para as pessoas, enquanto a maioria também não está se incomodando, tá? Trânsito na rua, os eletrodomésticos de um modo geral. Então muita gente com hiperacusia não aguenta a televisão, não aguenta a cozinha. Tô olhando ali, a cozinha é um lugar barulhento, né, com liquidificador, batedeira, micro-ondas, lava-louça, enfim. Então isso tudo pode incomodar bastante quem tem hiperacusia. Então, a conversa fundamental. Outra coisa fundamental, exame do ouvido. Então, geralmente, quando o médico otorrino olha para nenhum dos 3 problemas, ele costuma ver alteração na otoscopia. Nenhum dos 3 problemas. Então, esporadicamente, a gente vê uma rolha de cera em quem tem zumbido, a gente vê uma otite, ou a gente vê uma perfuração do tímpano. O resto costuma ser perfeitinho o exame por aqui, sabe? Com otoscópio. E daí, porque o problema tá na parte que a gente não vê. Então, exame físico costuma ser normal. Audiometria para 100% das pessoas, seja com zumbido, com misofonia, com hiperacusia. O que a gente faz de diferente? A gente mede zumbido, chama acufenometria, em quem tem zumbido. E a gente faz um teste de tolerância a sons em quem tem hiperacusia pura ou suspeita de estar misturada com a misofonia. Então, no exame, o fonoaudiólogo vai aumentando, vem para baixo, né, a linha, mas vai aumentando o volume dos sons até o primeiro volume que passa a incomodar, tá? Não basta estar alto, é questão de quando que incomoda, tá? Então, para todo mundo, essa avaliação. Eu, que sou apaixonada por exames de sangue, porque acho que eles refletem a linguagem das células, peço exame de sangue para todo mundo. Porque tem coisas que nem que você converse com o paciente até meia-noite, você vai descobrir se não pegar os exames de sangue. Então, casos de anemia, casos de colesterol e triglicérides altos, casos de todas as alterações hormonais. Hoje, tem que prestar atenção às deficiências de vitaminas e minerais. Tá aí a Covid, já existiam antes, né? Mas tá aí a Covid mostrando o quanto ela bota abaixo os nossos estoques de vitaminas e minerais, que fazem um trabalho de base das células, tá? Então, sem exame de sangue, gente, eu acho que é correr o risco de deixar passar um monte de causas possíveis desses sintomas, tá? Então, a audiometria, né, com a acufenometria e o limiar de desconforto a sons para paciente que tem tudo, os exames de sangue 100% das vezes. Se for necessário, e daí vai o raciocínio de cada médico,
exame de eletrofisiológico, exame de imagem, e às vezes cai bem a gente pedir a opinião da equipe interdisciplinar, pedir a opinião do dentista, pedir a opinião do fisioterapeuta, do psiquiatra, do psicólogo, do nutricionista, do endócrino, seja lá aonde você achar que está a sua desconfiança com aquilo que você já viu, tá? Então, a ideia é que a gente possa fazer esse conjunto de exames para saber o que está acontecendo. Então, quando um paciente fala assim, eu tenho zumbido por causa da perda. Ok, tem os 2 sintomas, encaixou? Deve ser mesmo. E será que a pessoa ali não tá com um pezinho em cada grupo? Não tá com um pezinho nos 90%, quer dizer, tem o zumbido e a perda, mas não tem um pezinho ali nos 10% também? Nos vizinhos? Então, quando a gente olha o conjunto, fica muito mais fácil você preencher o seu banco dos réus com suspeitos que podem ter a ver. E daí, esses suspeitos é que vão te alavancar para a estratégia de tratamento individual que cada profissional vai fazer. Eu sou super contra tratar zumbido todo mundo igual, seja tratar misofonia, seja tratar hiperacusia, tratar todo mundo igual. Porque a gente já sabe que nem dor de cabeça de repetição melhora com analgésico para todo mundo, né? Então, se fosse fácil tratar toda dor de cabeça com dipirona, por exemplo, com algo que todo mundo conhece, seria perfeito. Nem teria gente reclamando de dor de cabeça, nem teria gente procurando ajuda por dor de cabeça, porque a dipirona ia dar conta. Não é assim que funciona, nem com a dor de cabeça, nem com zumbido, nem com misofonia, nem com hiperacusia, tá? Então, essa ideia, eu sei que vocês que sofrem ficam aí desesperançados, irritados, preocupados, mas não dá pra gente massificar tratamento e achar que vai dar certo. Não dá. Não tem isso, não vem isso na minha cabeça, tá? Quem mais aqui? Vamos lá. Doutora Tanita. Meu zumbido é constante, algumas vezes parece que ele muda a marcha é ótimo, alterando de agudo para grave, ou vice-versa. Sim, os zumbidos podem ter alteração de volume, então mais alto ou mais baixo, ou de frequência sonora, do mais grave para o mais agudo, pode acontecer. Doutora, tenho zumbido há muitos anos, agora estou usando aparelho auditivo, tem uns meses o zumbido me atrapalha, não sei se é o aparelho, mas não ouço direito. Parece que está dentro de uma garrafa. Provavelmente alguma coisa não está boa, ou no seu ouvido, ou no aparelho, ou no casamento entre eles, né? Vale a pena, conversa com o seu fonoaudiólogo, conversa com o seu otorrino, tá? Tenho epilepsia desde criança, o zumbido pode ter relação? Pode sim, não é tão comum, mas pode sim. Estou preparando exames, é isso aí, isso é importante. Quem mais? Vamos mais um pouquinho que já a gente fala de tratamento. Alguém sabe na Bahia médico que trate zumbido? Aqui, a gente não fala nomes aqui, tá? Nem nomes de profissionais, nem nomes de medicamentos, tá bom? E isso é importante porque já a gente vai entrar nos medicamentos. Já fiz meus exames, adorando todas essas descobertas. Que bom, Maria, que bom. Fiz hoje a cofenometria, que bom. Hoje, emendando o feriado, que bacana. O zumbido que tenho não é constante. Tem dia que passo o dia todo sem o zumbido. Elisa, maravilha. Zumbidos que são instáveis. Aumenta, diminui. Ou liga, desliga. Liga, desliga. Eu acho são melhores para tratar. Porque a causa faz parte do seu dia a dia. Os zumbidos que são muito lineares, estáveis, não muda com nada, chova, faça sol, fim de semana, feriado, dia de semana, tudo igual, em geral, eles são sequelas de coisa do passado, tá? Então, quando tá uma montanha russa do zumbido, inclusive com desligadas, que são fenomenais quando acontecem, em geral, o inimigo tá muito presente no dia a dia, tá? Então, coisas que você tá fazendo ou estressando, ou apertando,
os dentes, ou contraindo aqui, ou comendo besteira, ou ficando em jejum, tá? Enfim, vale super a pena investir mais na busca da causa desse zumbido que tem uns sumiços de vez em quando. Então, audiometria, arrasou na fala sobre a cura. Que bom, passarinho acaba com a minha vida. Olha, sabe que o ouvido humano não tem a mesma tolerância para sons agudos que ele tem para sons graves e médios, né? Então, para pessoas normais, isso é uma outra ex-aluna minha, a Keila Nobel, de Campinas, que fez o mestrado dela, porque ela fez o mestrado e o doutorado dela comigo. Então, o mestrado dela foi com adultos jovens normais, 18 a 25 anos, zero de queixa do ouvido. Então, nada de zumbido, nada de peso, nada de nada. Então, ela foi testando a tolerância dos sons deles, tá? E nitidamente viu que sons de 6.000 Hz e 8.000 Hz, que eram os mais agudos da audiometria, bom, são ainda os mais agudos da audiometria básica, né? As pessoas absolutamente normais se incomodam com volumes menores desses sons, menores de 90 decibéis, enquanto para os outros sons, elas costumam se incomodar a partir de 90. Então, de 90 para mais para os graves e médios, de 90 para menos para os sons agudos. Então, passarinho é super agudo, né? Então, a questão é ver assim, ó, passarinho incomoda, isso é uma coisa. Agora, passarinho incomoda e dá um acesso ali de raiva, de irritabilidade, de ter que sair de perto, né? Aquilo ferve em você. Aí sim a gente poderia dizer que é misofonia, porque simplesmente se incomodar com sons agudos, com som de passarinho, né? Eu fico preocupada da gente rotular de problema de saúde sem ser problema de saúde, tá? Mas por que temos misofonia? Excelente. Não se sabe ainda se aventa a possibilidade de ser hereditário, já que a maioria das pessoas com misofonia tem pelo menos uma pessoa na família, e a gente achou uma família aqui do Brasil que está até publicada, em 2015 a gente publicou, com 15 pessoas com misofonia em 3 gerações diferentes, né? Então, desde a matriarca lá, a geração dos filhos e os netos, sendo que o mais novinho tinha feito o diagnóstico com 2 aninhos de idade, mas ele era o 3º filho de uma prole de misofônicos. Então, acho que quando ele começou a botar a mão nos ouvidos e não querer ficar perto da família na hora das refeições, acho que todo mundo percebeu que ele ia ser mais um, né? Mas eu sempre falo para os meus pacientes também que, apesar da gente pensar na hereditariedade, tem que muito pensar na questão de que crianças imitam os pais, né, ou os irmãos mais velhos, eles imitam quem está na casa. Então, se tem alguém, principalmente a mãe, na pesquisa, mais mães tiveram filhos com misofonia do que pais com misofonia tiveram filhos com misofonia, tá? Então, se um filho imita a mãe, aí a gente só de conversar pode achar que é um negócio hereditário e não é comportamento. Enfim, vem aí novas pesquisas aí de hereditariedade. Quem mais? Então, vamos lá. Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa. Tenho que colocar uma música tranquila para dormir, pois o zumbido incomoda. Tá, então vamos falar um pouquinho de tratamento, que eu acho que é a parte que mais interessa para todo mundo. Depois que eu aprendi a pensar do jeito de hoje, eu não sei pensar diferente, tá? Então, o que faz sentido para mim vamos comparar com câncer de novo, né? A gente não vai operar todo mundo com câncer, nem fazer quimioterapia, nem radioterapia para todo mundo igual. A gente vai ver, câncer do quê? Há quanto tempo tá? Tem metástase ou não tem? Quer dizer, é todo um estudo para você definir. Vai operar só, vai operar e fazer quimio, rádio... Gente, é a mesma coisa com o ouvido. Eu nem sei porque o ouvido fica fora desse raciocínio. Juro por Deus, o ouvido faz parte da medicina, é tudo igual, tá? Então, gente, tratamento. Primeira coisa, se tem alguém com zumbido da vizinhança, olha, ele
é neurológico, ele é totalmente emocional, ele é totalmente odontológico, ele é cervical, ele é metabólico. Putz, são os casos que eu acho ótimos para tratamento. Como é que vai tratar? É dando remédio? É dando remédio? Respondam vocês para mim, né? Então, se tem algo odontológico, o dentista vira o profissional de escolha para tratar aquele paciente. Se tem algo de cervical, a gente precisa ver um profissional que trabalhe com o pescoço. Um ortopedista, um fisiatra, um fisioterapeuta, um osteopata, um quiropraxista, vira o profissional de escolha, tá? Se tem algo que é eminentemente emocional, como foi o meu na época, né? A gente tem que ver quem mexa com a saúde mental, né? No meu caso, eu fui para terapia. Não fui por causa do zumbido, fui por causa do luto, né? Fiz 5 meses de terapia e daí no segundo mês a terapeuta virou para mim e falou: Tani, você não falou mais do seu zumbido, né? Porque eu tinha falado na primeira consulta, né? E daí, na consulta, eu pus as mãos nos ouvidos para perceber, ele não estava mais lá, não estava mais lá. Então, eu tive 2 meses de zumbido, né? Há 22 anos atrás, de origem emocional, sumiu, né? E outras pessoas morreram depois da minha mãe, na minha família, tá? Mas o que eu acho que aconteceu comigo foi uma administração do luto. Administração, um entendimento da morte pro meu jeito peculiar hoje, que eu gosto muito do meu jeito, e daí esse jeito me fez, não sei explicar, eu elaborei de uma maneira que esse jeito não sai mais de mim, é daqui para melhor, eu não volto para trás, né? Então, outras mortes já não foram mais capazes de me... Vai apagar a luz aqui, não reparem. Outras mortes não foram mais capazes de provocar zumbido em mim, nem outros estresses, porque também não falta estresse na vida da gente. Então, a ideia é que eu fui para terapia porque eu mesma diagnostiquei o meu zumbido como emocional. Se não for a terapia, o psiquiatra, a meditação, qualquer coisa que melhore o estresse das pessoas, tá super valendo a pena, tá? Calma, deixa eu voltar aqui para vocês me enxergarem, né? Que eu pisei na bola. Então, e a parte metabólica, que é assim de frequente? É remédio que a gente vai dar para um zumbido de um colesterol alto, ficar dando remedinho para o zumbido, de uma glicemia alta, de quem enfia o pé na jaca com churrasco, com sal, com açúcar, com carboidratos de modo geral, com álcool, com remedinho. Gente, cadê a lógica da coisa? Se eu não mudar a alimentação da pessoa, como que eu posso imaginar que eu vou melhorar esse zumbido? Como? Né? Então, a questão tem que saber o que está por trás no banco dos réus de cada um, tá? Senão, não faz sentido. Agora, tem medicamentos que podem ajudar zumbido? Tem vários. Acreditem, tem vários. Tem algum que foi inventado para zumbido? Nenhum. Então, o X da questão é que dos vários medicamentos que podem ser usados para melhorar alguns zumbidos, não são todos, né? Alguns zumbidos, nenhum nasceu para coisa e eles, sem querer, começaram a melhorar a coisa, tá? E alguns remédios podem melhorar o zumbido e a hiperacusia numa tacada só. Então, remédios para quê? Para qual meta principal que, sem querer, começaram a melhorar o zumbido? Para labirintite, tá? Que mexem com circulação, para dor crônica, para convulsão, epilepsia, para ansiedade, para depressão, bloqueadores de canais de cálcio, que é algo que eu cada vez uso menos, medicamentos para memória, ou seja, a meta da indústria farmacêutica foi outra. E sempre tem gatos pingados nas pesquisas por aí que acabam melhorando do zumbido também, tá? Então, a ideia não é assim, aí, qual remédio então que eu vou usar?
a filosofia de hoje, que vai valer principalmente para os médicos que estão aí, o que a gente faz? Eu penso hoje como se fosse um menu, né, por exemplo, vamos lá, sei lá, numa pizzaria, né, você tem pizzaria de 10 opções, você tem pizzaria de 50 opções de pizza e você vai ter que escolher. Então você escolhe com que critério? Ah, esse daqui é porque eu gosto, sei lá. Ou esse daqui é porque engorda menos. Essa daqui é porque, sei lá, não tem queijo. Sei lá, você vai escolher o seu critério para selecionar a sua pizza. A gente também vai escolher o nosso critério para selecionar o medicamento para o zumbido de cada pessoa. Então, por quê? Um remédio que nasceu para labirintite, em geral, ele vai melhorar a circulação. Então, a pergunta é, explicação perfeita, que bom, fico contente. A questão é, quais pacientes com zumbido podem se beneficiar de um remédio que só sabe fazer o quê? Melhorar a circulação. Idosos, hipertensos, diabéticos, surdez súbita, trauma acústico, são aqueles que sofreram com a circulação. Tem diminuição de circulação, tá? Porque se eu vou dar um remédio para circulação para um paciente que tem o zumbido por depressão, a conta não fecha, gente. Acredite se quiser, a conta não fecha, né? Agora, para quem que compensa eu dar um remédio de para zumbido que é um antidepressivo? Compensa para quem tá com diagnóstico de depressão. Compensa para alguns casos de hiperacusia, que respondem bem, né? Zumbido e hiperacusia às vezes respondem bem a antidepressivo, mesmo que não tenham depressão. Então a questão é, o que o remédio sabe fazer no corpo? E quais pacientes com zumbido, misofonia ou hiperacusia têm aquele problema que o remédio pode ajudar? Porque o remédio não nasceu para zumbido, gente, não nasceu para zumbido. Então essa é uma dificuldade enorme que as pessoas têm de entender. Ah, o meu vizinho tomou sei lá o quê. Ah, eu também vou tomar, já tomei e não adiantou. É assim. O seu vizinho podia ter zumbido de uma causa X e você tem da causa Y, tá? Então, isso aqui, ó, eu luto para fazer as pessoas entenderem. Eu luto. Mas, como eu já não tô mais me estressando, um passo de cada vez virou meu lema, então hoje eu já não fico nervosa como eu ficava antes. Hoje eu tô na versão calma. A outra coisa é, tem perda de audição? Vale a pena testar aparelho auditivo. Vale a pena. Com ou sem gerador de som. Ai, mas eu não gosto. Ai, mas eu não tô tão velho assim. Ai, mas porque custa caro. Ai, mas o que vão pensar de mim? Gente, testar não tira pedaço. Eu sou super fã de teste com o aparelho auditivo. Ou quando tem aquela perda que a gente, como otorrino, já acha, tá atrapalhando, tem risco para a pessoa, vale a pena. Ou quando a pessoa tá naquela fase irritante, vocês vão me entender, irritante, que ele acha que ele ou ela, né, o paciente acha que todo mundo fala baixo. O problema é dos outros. Eles falam baixo, eles falam sem olhar, eles falam rápido, eles têm uma dicção horrorosa e a pessoa não pensa que ela pode ter um ouvido ruim, tá? E o pior, como muitas vezes o paciente tem o zumbido e a hiperacusia juntos, então se fala num volume normal, o paciente não escuta. Aí se você fala mais alto, que é para ele escutar, aí ele fala, tá incomodando, não grita, né? Então é o transtorno da família, é o paciente que tem problema de audição e acha que o resto do planeta que tá errado, tá? Esses casos são irritantes, porque eles vêm
Eles vêm amarrados pela esposa, em geral são homens que vêm amarrados pela esposa ou vêm com algum dos filhos que vem falando assim, meu pai ou meu marido não tá ouvindo, me ajuda, né? Enfim, então é importante. O desafio maior é quando a pessoa tem perdas leves, às vezes em 6.000 e 8.000 Hz, 4.000, 6.000 Hz. Eu, em geral, muitas vezes, como médica, eu tento fazer outros tratamentos que não são ainda o aparelho auditivo. Eu tento os medicamentos, terapia sonora, sem amplificação e tal. Mas é importante vocês saberem que quando tem alguma perda, mesmo leve, e os outros tratamentos não ajudam zumbido, o aparelho auditivo continua sendo uma opção. E por isso tem teste gratuito na maioria das empresas. Aliás, na maioria das empresas boas tem um teste domiciliar gratuito. Então, ninguém perde nada com essa chance de ir no lugar, testar, adaptar o aparelho com base no exame da audiometria, levar para casa por uns dias para perceber se existe ou não alguma diferença, tá? Então, a liberdade é do paciente. Então, eu sou fã de teste de aparelho. O problema é a compra, né? Quando o paciente não percebeu melhora nenhuma no período de teste, tá? Então, se ele tá fazendo aquele teste exclusivamente pelo zumbido e não percebeu diferença, é onde a gente mais vê restrição para compra. Se ele tá fazendo teste pelo zumbido, mas ele tem uma perda que ele vai se beneficiar, e é só para o zumbido que ele não percebeu diferença no teste, vale a pena também. Então, um paciente com fonoaudiólogo bom, com uma tecnologia boa, com gente que se importa, vale muito a pena. Então, a gente precisa desapegar um pouquinho dos preconceitos que a gente carrega, porque aparelhos estão melhorando muito, muito tecnologicamente e esteticamente, tá? Deixa eu interagir um pouquinho aqui. Às vezes, que já falei bastante, às vezes as pessoas nem respondem. Poxa, paciência comigo. Aureli, entendi. As pessoas nem respondem porque você... Entendi, porque você pergunta. Paciência comigo. Vou te falar. No Hospital das Clínicas, onde eu me formei, o corredor da otorrino é na frente do corredor da oftalmo. Então a gente via passar pessoas surdas e pessoas cegas. É nítida, assim, bastam 5 minutos no corredor para você observar as diferenças. Quando vem alguém com dificuldade visual, sempre aparece alguém para ajudar. Acho que o sentimento espontâneo na presença de alguém com perda visual é pena, é compaixão, é vontade de ajudar. O sentimento principal na presença de alguém com perda auditiva é impaciência, é irritabilidade. É assim. Então, Aureli, eu espero que você compreenda também quem não tem paciência com você. Todo mundo tem que se compreender, amiga. Mas vale a pena você buscar ajuda, tá bom? Uso e é muito bom. Senão ficamos alheios à sociedade. É isso aí. Você é demais, doutora Tani. Que bom, muito inteligente, muito especial. Ah, menina, obrigada. Bom te ouvir, Tani. Sempre aprendo alguma coisa. Selene, querida, não acredito, estamos com uma australiana, uma fonoaudióloga brasileira de origem, australiana de coração. Que delícia. Uma master aí do zumbido nos congressos internacionais. Querida, que bom te ver aqui. Aparelho auditivo nos dá qualidade de vida. Olha aí, ó, o povo sem preconceito. Muito bom. Difícil encontrar quem se importe, principalmente quem é do interior. Mas tá melhorando, como eu falo, tá melhorando.
Zumbido pode causar enxaqueca ou enxaqueca pode causar zumbido? Ai, gente, por que que vocês põem culpa em alguém, em algum por causa do outro, tá? A questão é quem que tá por trás causando os dois. Enxaqueca e zumbido podem ser irmãos. Quem é que deu origem? Não é um culpado do outro, não. Alimentos pra caramba, mas pra caramba tem a ver, tá? Cervical também. Nossa Senhora, não culpem nenhum dos dois. Quem mais? As pessoas não gostam de repetir, é verdade. Que mais? Entrando gente, que bom, até agora tá entrando gente. Quem mais? De perguntas, de comentários aqui. Deixa eu subir agora que eu desci tudo. Minha vizinha fica destelhando as telhas, dizendo que tem grilos na casa dela. Ai, socorro. Ah, o quê? O quê? Fala de novo. É muito difícil. Minha perda foi pouca. Acho que vou pedir para esse teste, tá? Perda pouca não dá todas essas queixas não, viu? Eu tinha uma super expectativa de que o meu zumbido era de perda auditiva, o aparelho resolveria tudo. Então, expectativa é um negócio que vale a pena a gente conversar. Muita gente se frustra com expectativa, seja lá do que for, da consulta do médico, do resultado do exame, do aparelho, do remédio. Então, expectativa é um problema nosso, é um problema de quem tem a expectativa, né? Então, não é um problema do aparelho, do remédio, do médico, do fonoaudiólogo, é um problema nosso. Então, acho que ter esperança de melhora, ótimo, mas saber que tudo que a gente faz na vida, tudo pode dar certo ou pode não dar certo, acho que é um preparo que vale a pena a gente ter, né? Então eu vou buscar, mas eu vou um passo depois do outro. Não é eu vou porque, nossa, é agora que eu vou me curar. Então vale muito a pena todos nós que estamos ou sofrendo ou trabalhando com pessoas que sofrem com esses sintomas, que todos nós ajustemos as nossas expectativas, tá? Então, eu hoje, pra vida, eu gosto de pensar assim, eu queria que acontecesse X. Então, a meta longa, tá? A pretensão, o ideal, eu gostaria. Mas eu preciso entender que eu não vou para a meta longa. Então, eu preciso ter uma meta curta antes da meta longa, tá? Então, como eu planejo, na verdade, tudo que é importante para mim, eu trabalho com essa filosofia de pensamento, eu deixo aqui de sugestão para vocês, tá? Então, quem fala, vai resolver, eu vou ficar sem zumbido, eu vou me curar. Antes de resolver, pensa no que vai poder te melhorar os primeiros 20 a 30%, mesmo que você ache pouco, tá? Para misofonia, mesma coisa, porque a misofonia, ela é dos 3 sintomas, eu acho que a misofonia é a que menos tem casos de cura até agora, tá? Hiperacusia, acho que é a mais fácil de tratar, zumbido médio, né? E a misofonia é o mais difícil. Mas a gente tem vários pacientes que chegaram a melhorar algo entre 30% e 50% da misofonia. É cura? Tá longe, mas é melhor do que nada. Então, dentro da questão de expectativa, hoje eu resumo a coisa, simplifico da seguinte maneira. Estamos aqui na estaca zero, que é o que você leva para o seu profissional pela primeira consulta. Estamos na estaca zero. Sonhamos em chegar aqui, que é uma caminhada, 100% da caminhada cruzando a linha de chegada, tá? Então, isso aqui seria a cura de qualquer um dos 3 sintomas ou dos 3 juntos, tá? E mesmo que a gente sonhe com isso, a ideia é perceber que seja lá o que você está fazendo de tratamento com qualquer profissional, perceber que você andou para frente. Porque se você só fica pensando nisso daqui,
Às vezes você andou metade do caminho e você não dá valor para isso, você só dá valor pro fato de que não chegou aqui. Então você vira uma pessoa frustrada, tá? Então, enquanto as pessoas que percebem o caminho, ó, o caminho está passando por mim, eu estou passando pelo caminho, são pessoas que vão ficando mais seguras que estão num processo de melhora. Quem vai cruzar a linha de chegada? A gente não sabe. Mesmo eu olho, tô na estrada há bastante tempo. Eu mesma não sei prever. O que é importante é, faz a primeira consulta, escolhe o tratamento, né, junto com o profissional, se é ele que vai fazer, se é trabalho de equipe, faz o combinado, né, porque querer melhorar também sem fazer o tratamento, utopia. Volta para a segunda consulta. Gente, pelo menos um par de consultas com o mesmo profissional. Senão, não dá. Reavalia. E daí vejam vocês dois, paciente e profissional, vejam se realmente não andou nada para frente ou andou para frente e a pessoa simplesmente não está satisfeita. É diferente. Porque se ela não está satisfeita, principalmente no caso do zumbido, não está satisfeita com 20 dias de medicação, por exemplo, volta no médico e fala, doutor, tá tudo ruim, não sei o que, não tô dormindo, papapá, e o profissional muda a medicação, acabou de tirar a chance do paciente. Porque para uma medicação poder ajudar, são 2 a 3 meses. Então, não adianta pressa. Se a gente tá no caminho certo, não adianta pressa, porque a pressa vai fazer a pessoa, ou o paciente, ou o próprio médico, ser induzido a tirar a pessoa do caminho. É horrível quando isso acontece. São os casos de pessoas que falam assim, ah, mas tomei 1 mês do remédio X, tomei uma caixinha disso daqui, eu tomei 1 semana, não aconteceu nada. Gente, não era para acontecer nada com 1 mês, uma caixinha ou 1 semana, não era para acontecer nada. Né? Então tem muita coisa ainda pra gente mudar, mas hoje, né, como eu falei, hoje foi uma live de abertura aqui pra gente interagir um pouquinho e vocês conhecerem pelo menos um pouco dessa sequência, que é quais são as causas, como eu faço o diagnóstico e vejo essas causas, se eu tenho ou se eu não tenho, e se eu tiver, quais eu tiver, como é que eu vou pro tratamento com o profissional, com o médico ou com o profissional da equipe interdisciplinar. Então, acho que deu para vocês terem uma geral sobre isso, não deu? Já passamos aqui do nosso horário. Me falem se vocês aproveitaram, se gostaram. Doutora, não vai embora não. Ah, não vai embora não, o tempo passa, né? Tem compromisso às 8 da noite aqui. Muito obrigada pelas ricas explicações, que bom que você gostou. 6 anos e meio correndo atrás de melhora do zumbido, mas sua colocação é perfeita. Que bom, fico contente. Otto, estou no crédito, tá? Que bom, já sumiu aqui. Amei, gostei, mais uma hora, socorro, aula top, foi incrível. Amei muito, muito valoroso, excelente, obrigada, é sempre muito bom. Que bom. Olha minha plaquinha laranja linda, que foi a Jaci que fez pra mim, de gratidão. Primeiro, linda que é laranja, né? Depois, porque gratidão, gente, é um sentimento que mexe muito com a química cerebral. Eu recomendo para todo mundo que ao invés da gente ficar triste, enraivecido, magoado, desesperançado, que a gente valorize as pequenas coisas que vão acontecendo de bom ao nosso redor, inclusive de bom nos tratamentos, as pequenas coisas boas que vão acontecendo no tratamento, porque de fato olhar para a vida de uma maneira mais positiva, mexer na química cerebral, mexe com tudo, tá? Então acho que um novo olhar sobre coisas velhas também vale muito a pena para a gente ter, né? E enfim,
Estamos chegando aqui na hora, eu vou repetir a primeira frase que eu falei quando vocês ainda não estavam aí, que é a 16ª edição do Novembro Laranja está oficialmente aberta. Compartilhem sem moderação, tá? Eu vou postar aqui já e vocês fiquem espertos, a gente vai ter lives todas as segundas-feiras, com casos de cura, tá? Começando, né? Eu mesma sou um caso de cura. A próxima live, que vai ser dia 3, é uma exceção. É com a escritora Cris Guerra, maravilhosa. Ela é um caso difícil e ela, com a precisão das palavras, ela vai dar um show aqui com a gente, tá? Então essa é a única live que não é de cura, mas eu vou postar aqui, convidar vocês para participarem, né? Porque é justamente vendo um caso difícil que a gente vai criando os nossos mecanismos aí para melhorar, tá bom? Lembra que a gente vai estar postando coisa direto aqui no meu Insta, o Tanigan Sanches, também no Zumbido no Ouvido, tá? E lá a gente vai manter as lives de domingo, que são as do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido, tá? E façam a parte de vocês com alegria, postem fotos, vídeos, se vistam de laranja, pinta as unhas aqui que nem eu pintei, bota um brinco, qualquer coisa de laranja, um coração, uma fitinha, aquele lacinho, posta. Põe a hashtag Novembro Laranja. Isso vai lá e ajuda um monte de gente a conscientizar esses problemas. Tá bom, gente boa? Um beijo no coração, ó. Meu coração laranjão pra vocês. Mais uma vez, super obrigada aí pela audiência, tá bom? A gente se vê por aí esse mês todo. Tchau, tchau.